Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula do nosso curso sobre o Evangelho de João, uma releitura a partir das narrativas da criação no Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, e também a partir do êxodo de Israel do Egito pelas mãos de Moisés. São temas teológicos do Antigo Testamento que são utilizados para apresentar no Evangelho de João o ministério de Jesus. Temos visto na primeira aula que uma das chaves de leitura do Evangelho de João está no sexto dia. O sexto dia em que Deus cria o ser humano, macho e fêmea, e então Jesus vem para dar continuidade à obra do Pai. No sexto dia, como vimos no capítulo 2, verso 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e já expliquei na primeira aula como que esse terceiro dia vai dar no total o sexto dia, e aí Jesus inicia e realiza o seu ministério no Evangelho de João, segundo o Evangelho de João, num sexto dia teológico. Não é que todo o ministério dele aconteceu na sexta-feira, mas é que o sexto dia, como tema teológico, em que Deus cria o ser humano, é utilizado para apresentar o ministério de Jesus. Assim, em todo o Evangelho de João, quase todo o Evangelho de João, Jesus está no sexto dia, seja nessa primeira parte, do 2 ao 11, seja na segunda parte, que temos visto na primeira aula, no sexto dia, no capítulo 12, e seja no capítulo 19, na sexta-feira da paixão, quando ele morre, no sexto dia, sexta-feira, e na sexta hora ele é entregue por Pilatos aos líderes sacerdotais e aos soldados para ser crucificado. E então morre, nesse sexto dia, descansa no sétimo, e ressuscita no domingo, que seria o primeiro dia da próxima semana, do novo tempo, da nova semana teológica. Assim, o sexto dia é um elemento chave para entender a forma como o evangelista João apresenta o ministério de Jesus. Existem outras referências teológicas no Antigo Testamento que são utilizadas no Evangelho de João. Já vimos a questão do Êxodo, na segunda aula, e agora eu quero abordar a questão do casamento. O casamento como metáfora da relação entre Deus e o povo de Israel é muitas vezes utilizada no Antigo Testamento, em que Deus chama os israelitas de adúlteros, e o sentido é que eles deixaram o seu Deus, o seu Senhor, o seu marido, nessa metáfora do casamento, e foram a outros maridos, a amantes, a outros deuses. Bem, então, essa metáfora do casamento, ela é utilizada também no Evangelho de João para expressar a relação entre Israel e Deus. E agora também Jesus. Jesus é muitas vezes apresentado no Evangelho de João como noivo, O testemunho do João Batista, no capítulo 3, fala que ele é o noivo, João é o amigo do noivo. Então essa imagem do casamento é também utilizada para expressar a relação entre Jesus e a igreja, tomando como fundo teológico no Antigo Testamento a relação Yahvé, o Deus de Israel, com o povo de Israel. Assim, a primeira narrativa do casamento em Caná trabalha-se essa questão do casamento como a união entre Deus e Israel, a união entre Jesus e a igreja. Então, o episódio, a pregação, é construída em cima de um episódio, e quando se constrói a pregação, quando o evangelista constrói a pregação em cima de um episódio, ele reforça, ele constrói nessa reconstrução do episódio temas da pregação. É pregação, à medida que ele vai trabalhando os elementos, os tópicos nesta pregação, remetendo-nos à metáfora do casamento.
Então ele começa dizendo que houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali, a expressão é pertence a este casamento a mãe de Jesus. Observe que não nomeia a mãe, né? A mãe de Jesus achava-se ali, pertence a este casamento. Bem, já posso adiantar que o casamento em Caná da Galileia é utilizado na pregação joanina do capítulo 2 para ilustrar-nos o casamento entre Deus e Israel. E que a mãe de Jesus, os seus ancestrais, a sua origem pertence a este casamento entre Deus e Israel. Mas diz o verso 2 que Jesus foi convidado com seus discípulos. E na revista atualizada Almeida, no verso 2, traz a palavra também, que não consta no texto grego. Então, ela não está presente aí, seria Jesus foi convidado com os seus discípulos, ou Jesus foi convidado e também os seus discípulos, aí tudo bem, para o casamento. Então, Jesus e seus discípulos não pertencem a este casamento. A sua mãe, os seus ancestrais, sim, mas Jesus e seus discípulos, não. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe, representando aí o Israel fiel, aquele Israel que aguardava o Messias, o Israel, a parte de Israel que não se corrompeu, a parte de Israel que acreditava que quando o Messias viesse resolveria o problema da relação entre Deus e Israel, resolveria o problema do casamento entre Deus e Israel. O Israel fiel reconhece que este casamento, esta união entre Deus e Israel está falida, está problemática, está conturbada, mas quando o Messias viesse, ele restauraria a união e a relação entre Deus e Israel. Então a mãe, representando esse Israel fiel, os ancestrais de Jesus, se dirige a Jesus e como Messias e pede a ele, ou de forma implícita, espera que ele resolva o problema desta relação, deste casamento. Eles não têm mais vinho, ou seja, o vinho, a partir de cantares, de Cântico dos Cânticos, naquela construção do Cântico dos Cânticos que era usada teologicamente nos dias de Jesus, era lida teologicamente nos dias de Jesus como uma relação entre Deus e Israel, em que o vinho representa a alegria, a satisfação, a comunhão plena no casamento, ele falta. E se ele falta, acusa então que há um problema nesse casamento, há uma crise nesse relacionamento entre Deus e Israel. E espera-se que o Messias, principalmente o Israel fiel, a parte fiel de Israel, espera que o Messias, quando viesse, resolveria esse problema da crise, da falta de vinho, da falta de alegria, da realização plena dessa união entre Deus e Israel. Mas Jesus disse, mulher, e o termo mulher é também o termo esposa, e ele se dirige ao Israel fiel como esposa, e isso vai acontecer não somente aqui, mas também vai acontecer na conversa com a mulher samaritana, em que ele também chama de mulher, que também poderia ser traduzido como esposa, e também a Maria Madalena no capítulo 20, lá quando ela o encontra pensando que é um jardineiro, e ele também diz mulher, que é a expressão para esposa. Na realidade, tanto o Israel fiel quanto a mulher samaritana, quanto Maria Madalena no Evangelho de João, são representantes da esposa de Jesus. A igreja, o Israel fiel, que vai ser parte da igreja, os samaritanos, que vão ser parte da igreja, e a igreja propriamente dita, na figura de Maria Madalena como esposa de Jesus. Então ele se dirige ao Israel fiel, à mãe, dizendo, mulher, que tenho eu contigo. Ou, o que em uma outra tradução melhor, ele estaria dizendo, o que a mim a ti, ou seja, o que importa a mim a ti. E por que ele diria, a falta de vinho, o que interessa a mim e interessa a ti? Para construir a ideia de que ele vai realizar um novo casamento, uma nova aliança. E esta aliança já está perdida e não se restaurará. E ele fará uma nova aliança no seu sangue.
para uma nova relação, um novo casamento entre agora a igreja e Jesus como seu noivo. Então, se há uma crise, se há uma falta de vinho, o que importa para nós? Se ele na sua hora, e a hora é uma expressão do Evangelho de João para indicar a morte de Jesus, porque ele na sua hora vai realizar uma nova aliança, um novo casamento. E por isso ele diz: ainda não é chegada a minha hora, é na minha hora que vai ser realizada a salvação, a realização do verdadeiro casamento, da verdadeira aliança entre Deus e o povo, Jesus e a igreja. E aí continua no verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É claro que se estivermos lendo a narrativa apenas com o olhar da história, do episódio histórico que acontece em Caná da Galileia, um casamento em que Jesus está presente, é claro que os serventes representariam ali os garçons daquele casamento, aqueles que estavam encarregados de, como diáconos, servir à mesa no casamento. Mas se a gente está lendo como pregação, então os personagens da narrativa assumem uma posição, uma representação. E nessa representação, essa representação é determinada pela audiência, pelo público que está ouvindo. E não podemos ignorar que o Evangelho é escrito para ser lido na igreja primitiva, que era o único ambiente receptivo para um livro, para uma mensagem a respeito de Jesus de Nazaré. Então, não só o Evangelho de João, mas qualquer outro dos evangelhos foram escritos e eram lidos na igreja e foram produzidos pela igreja e são pregações da igreja para a igreja, no sentido daqueles que estão reunidos com os ouvidos abertos ouvindo no culto. Então, se a partir desse olhar como pregação, quem seriam os serventes, aqueles que vão fazer tudo o que Jesus mandar? São os discípulos. Então, na pregação, os serventes assumem como representantes, como representação simbólica, os discípulos, aqueles que vão fazer tudo o que Jesus mandar. E observem que os primeiros discípulos de Jesus saem do Israel fiel. Os primeiros discípulos não são samaritanos, os primeiros discípulos não são gentios, gregos e romanos, mas os primeiros discípulos saem do Israel fiel. Por isso a mãe que representa o Israel fiel fornece esses serventes, fornecem esses discípulos, aqueles que vão fazer tudo o que ele disser, o que Jesus disser. No verso 6, temos a mesma expressão lá do verso 1. Aqui diz: estavam ali 6 talhas, mas poderia traduzir da mesma maneira, como no final do verso 1. Achava-se ali 6 talhas, ou achavam-se ali 6 talhas. Assim como a mãe, representando Israel fiel, os ancestrais de Jesus, os irmãos de Jesus, os patrícios de Jesus, pertenciam àquele casamento que não tem mais vinho, assim também as talhas de pedra pertencem a este casamento de Israel com Deus. E as talhas de pedra servem neste casamento entre Israel e Deus para purificar. As pedras nos remetem à lei. A lei foi dada a Moisés e a lei era recebida e entendida como um meio de purificação do povo, do Israel, da esposa de Deus. E assim, essas talhas pertencem a esse primeiro casamento, pertencem como meio de purificação. Mas diz o texto, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, 80 a 120 litros. Verso 7, Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas. O verbo para encher aqui, presume-se que elas estão vazias, elas não têm água. E por isso elas não estão cumprindo o propósito da purificação. Bem, o casamento entre Deus e Israel está falido, porque falta vinho, porque falta alegria, porque falta comunhão. Mas também está falido porque as águas das talhas de pedra, cujo objetivo era purificar,
as talhas estão vazias e com isso não cumprem o propósito da purificação. Aí Jesus manda os serventes, que na pregação representam os discípulos oriundos da casa de Israel, os primeiros discípulos que vão fazer tudo o que ele mandar. Ele diz a esses discípulos, aos serventes fiéis, enchei d'água as talhas, e eles encheram totalmente. É claro que existe aqui um paralelo com a passagem da Samaritana, em que há a água de Jacó e a água de Jesus. Aqui também apresenta duas águas, a água da talha de pedra, cujo objetivo era purificar e que estava vazia, ou seja, não cumpria o propósito, e a água de Jesus, levada pelos serventes, levada pelos seus discípulos. Assim como no episódio da Samaritana, há um confronto entre o judaísmo samaritano, ou assim poderíamos chamar, mas eu acho que não é próprio, mas vamos dizer a religião samaritana, cuja fonte está nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e eles bebem da água de Jacó. Esta religião sobre Jacó, alicerçada em Jacó, é desafiada e a mulher samaritana é convidada a beber de uma água que não é de Jacó, uma água que é de Jesus, libertando-a do poço de Jacó, libertando daquela dependência, daquele deslocamento e fazendo nela se beber da água de Jesus uma fonte, uma nascente de água para a vida eterna e que beberão todos aqueles que estiverem ao redor dela. Ela se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E esse desafio também está aqui no episódio de Caná da Galileia, em que Jesus oferece por meio dos seus discípulos a água dele. Então ele manda que enchessem totalmente as talhas de pedra. Verso 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Bem, então tiraram uma taça, um cálice de água de Jesus e vão levando para o mestre-sala. Bem, no episódio histórico, o mestre-sala é aquela pessoa encarregada do casamento, da festa do casamento, de tudo estar em ordem. Mas na pregação, o mestre-sala torna-se os líderes sacerdotais de Israel, aqueles cujo objetivo era manter o casamento em ordem, era manter o casamento pleno entre Deus e Israel. Os sacerdotes no seu templo teriam como objetivo estabilizar esse casamento, manter o casamento pleno entre Deus e Israel. E eles estão alheios a essa crise, estão preocupados consigo mesmos e nem percebem que o vinho acabou, ou se percebem não sabem, não têm o que fazer ou não querem fazer. Daí, os serventes, os que representam os discípulos de Jesus, pegam na taça, no cálice, a água de Jesus e ela é transformada em vinho, símbolo do sangue de Jesus, derramado na sua hora, e levam ao mestre-sala, levam aos líderes sacerdotais. E assim eles o fizeram, pois Jesus disse: dai a minha água a todos, e eles assim o fazem. Verso 9. Então o mestre-sala, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Está claro no verso 9 que os serventes tiraram a água. A água não se transformou em vinho nas talhas, mas a água se transformou em vinho na taça, no cálice, símbolo do sangue de Jesus. Para uma igreja que reúne-se para celebrar a ceia, o cálice de vinho remete ao sangue de Jesus, à sua hora, a hora em que ele entregou a sua vida. Então está claro no verso 9 que os serventes, representando os discípulos, tiram das talhas água e levam para o mestre-sala, né? E aí o mestre-sala bebe, quando ele bebe na taça, no cálice, é vinho. E ele chama o noivo. Bem, considerando o episódio no seu olhar histórico, Jesus é um convidado, como foi dito no início. Mas os noivos não aparecem. Mas na pregação, Jesus é o noivo. No Evangelho de João, Jesus é o noivo. Então, quando se chama o noivo,
Na pregação, isso é importante eu frisar, na pregação o noivo é Jesus. E ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho, o vinho excelente, até agora. Ou seja, quem é que guarda o melhor vinho nesse casamento ou para esse casamento? É Jesus. Ele nos traz o vinho excelente. Ele nos traz a água da qual bebemos e nunca mais temos sede. E os líderes sacerdotais sempre diziam que a lei é maior do que qualquer outra que vem depois, qualquer coisa que vem depois. O primeiro é melhor. E se a lei foi dada primeiro, a primeira aliança deveria ser a melhor. Como pode vir uma segunda aliança, um segundo vinho, uma segunda mensagem, um segundo pacto, um segundo casamento melhor do que o primeiro? Isso é indevido na visão dos líderes sacerdotais e eles então criticam, eles reclamam. Apesar de constatarem que o vinho segundo é mais excelente, mas eles não aderem ao segundo vinho, eles não aderem à segunda aliança. Eles continuam na primeira aliança e chamam o noivo, ou seja, reclamam com o noivo. Dizem que o noivo não poderia fazer o que tinha feito. E isso, numa pregação, representaria que eles censuram o noivo. E Jesus é censurado e é morto, porque ele está trazendo o vinho excelente. Ele não vai salvar o primeiro casamento, a primeira aliança, como esperavam os israelitas fiéis, mas ele vai realizar uma nova aliança, um novo casamento no seu sangue. E nesse novo casamento, a noiva não estará restrita ao Israel étnico, aos judeus étnicos, mas sim a noiva será composta de todas as povos, tribos, línguas e nações, judeus, samaritanos, gregos, romanos e todos. Essa é a nova aliança, esse é o novo casamento que Jesus veio realizar. E, como pregação, claramente o texto termina no verso 10. Não há um desfecho. Se fosse o propósito contar apenas uma história, precisaria ter um desfecho, como isso concluiu. Mas, na pregação, o desfecho é a rejeição do mestre-sala, a rejeição dos líderes sacerdotais para com o noivo, na sua atitude de apresentar o vinho excelente depois. O verso 11, então, o narrador, o evangelista, finaliza dizendo: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A manifestação da glória de Jesus no Evangelho de João está na cruz. Manifesta-se a sua glória na cruz, na morte, na entrega. Assim, o episódio, a pregação do casamento em Caná retrata a morte de Jesus, a sua hora em que o seu sangue é derramado, o cálice do vinho excelente, símbolo do sangue, é entregue a todos, como a água da salvação. A água de Jesus é entregue a todos, aos que creem e aos que rejeitam. E aí o verso 12 finaliza dizendo que depois disto desceu ele, Jesus, para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Mãe, irmãos e discípulos. Claramente há uma designação que diferencia os discípulos, mãe e irmãos. Ou seja, a mãe não pertence aos discípulos, os irmãos não pertencem aos discípulos. São apresentados como grupos distintos. Na pregação, é assim que Jesus vai construindo o seu ministério, para depois da sua morte e ressurreição, abraçar todos aqueles que desejarem, como sua mãe e seus irmãos, no grupo de discípulos, na igreja, como ele disse no capítulo 10, para que haja um só rebanho e um só pastor. Um abraço.